Sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos em Relações Internacionais. A aula de hoje vai versar inicialmente sobre França e Itália. Vamos começar com a França, país que está bastante na mídia nos últimos 2 anos. O presidente da França é François Hollande. Ele é de centro-esquerda, do Partido Socialista Francês. O presidente Hollande está atravessando uma fase muito ruim, de muita impopularidade. Isso deve-se a tentativas de fazer uma reforma trabalhista no país e também devido aos vários atentados terroristas contra a França nos últimos anos. Em 2016, protestos em larga escala na França de trabalhadores e da classe média contra a tentativa do governo francês em fazer uma reforma trabalhista suprimindo direitos. A classe trabalhadora foi para a rua, liderada por sindicatos como a CGT, a Central Geral dos Trabalhadores da França, contra a tentativa de reforma trabalhista. Franceses são combativos e não aceitam diminuição nos seus direitos. Como podemos observar nas fotos, massa de trabalhadores na rua na França e também confrontos violentos entre manifestantes e policiais. Em 2015 e 2016, aconteceram vários atentados do Estado Islâmico contra a França. O Estado Islâmico é um grupo fundamentalista muçulmano sunita. É um grupo terrorista e sua base territorial é a Síria e o Iraque. Porém, estão fazendo vários atentados fora da sua região geográfica, atacando países europeus. Em 2015, teve destaque o atentado contra cartunistas de um jornal satírico, Charlie Hebdo, que fizeram piadinha sobre o profeta Maomé. No final de 2015, um gravíssimo atentado em Paris contra uma casa de shows, Bataclan, e bares nas imediações, causaram a morte de muitas pessoas. Aconteceu um outro atentado perto do Stade de France, em Saint-Denis, com muitos mortos. No total, 130 mortos na França, nesse conjunto de atentados, e mais de 350 feridos. Em 2016, um atentado chocante, o assassinato de um padre de 84 anos, Jacques Hamel, por um terrorista do Estado Islâmico. Ele foi degolado. O atentado foi na cidade de Saint-Étienne de Rouvray, na região da Normandia. A crise econômica na União Europeia e na França, somada à crise da chegada dos imigrantes, dos refugiados, somada também aos atentados terroristas do Estado Islâmico, esse conjunto de questões está fazendo crescer a extrema-direita em diversos países, como a França. Na França, a líder da extrema-direita é Marine Le Pen. Ela defende a expulsão de imigrantes, ela defende inclusive a saída da França da União Europeia, copiando o Brexit que aconteceu no Reino Unido. Agora vamos de Itália. A Itália vive uma crise econômica bastante grave, é um dos países da zona do euro que enfrentam recessão, desemprego elevado e tentativas aí de ajuste fiscal pelos últimos governos. O primeiro-ministro da Itália é Matteo Renzi, do Partido Democrático, que é a centro-esquerda lá na Itália. Infelizmente, em 2016, um forte terremoto de 6 graus na escala Richter abalou a região central da Itália, a região dos Montes Apeninos, fazendo com que houvesse destruição parcial de várias cidades e mais de 150 mortos.
Como podemos observar na foto, a destruição causada pelo terremoto na Itália foi bastante grande, sobretudo em cidades, né, com arquitetura mais antiga, histórica, como Noccia e Amatrice. Agora, vamos observar uma charge. Estão lembrados do jornal satírico francês Charlie Hebdo? Eles resolveram fazer piadinha com o terremoto na Itália, gerando uma enorme polêmica no mundo inteiro. Observem a charge em que comparam os feridos e mortos no terremoto com penne com molho de tomate, penne gratinado e lasanha. Agora vamos ao Você Aprendeu. França. O presidente é François Hollande, do Partido Socialista de centro-esquerda. Em 2016 aconteceram protestos contra o governo devido à tentativa de reforma trabalhista, liderados por centrais sindicais como a CGT. Aconteceram nos últimos anos vários atentados do Estado Islâmico contra a França. Em 2015, contra Paris, a casa de shows Bataclan e proximidades do Stade de France em Saint-Denis. Em 2016, o assassinato de um padre na Normandia chocou a comunidade internacional. No país, ocorre um forte crescimento da extrema-direita, liderada por Marine Le Pen. Itália. O primeiro-ministro é Matteo Renzi, do Partido Democrático de centro-esquerda. Em 2016, um terremoto com mais de 150 mortos e centenas de feridos provocou a destruição parcial de cidades na região central do país. Agora vamos resolver um exercício. Sobre a França, em 2015 e 2016, assinale a alternativa correta. Alternativa A. O presidente é François Hollande, de extrema-direita. Incorreto, ele é de centro-esquerda. Vamos saber? Protestos contra a reforma trabalhista proposta pelo governo. Correto. Vamos a C. Atentados do Hamas contra Paris em 2015. Incorreto, visto que os atentados foram promovidos pelo Estado Islâmico. Vamos para a D. Atentado do Estado Islâmico com assassinato de padre em Paris. Não foi em Paris este atentado, foi em Saint-Étienne. Vamos a E. O governo Hollande apoiou a saída do Reino Unido da União Europeia. Incorreto. O governo Hollande está preocupado com a saída do Reino Unido da União Europeia. Portanto, ficamos com a alternativa B, que foca os protestos contra a reforma trabalhista na França. Concluímos, nos vemos no próximo módulo. Olá! No módulo 2, a nossa prioridade vai ser para a Rússia e Ucrânia. Lembrem-se que a Rússia é o maior país do mundo em área territorial, um país estratégico, potência econômica emergente e que dispõe de armas nucleares. A Rússia é uma democracia, porém, o atual governo tem algumas práticas autoritárias. O seu principal líder é o presidente Vladimir Putin. O presidente Putin é criticado devido à perseguição a jornalistas dentro do seu país, casos de corrupção, em órgãos governamentais e atitudes geopolíticas bastante polêmicas. A Rússia encontra-se em recessão econômica em decorrência da queda do preço das commodities nos últimos anos, principalmente a queda do preço do petróleo. Vamos dar uma olhadinha em indicadores econômicos de crescimento ou de recessão
em vários países no início de 2016. Olha só o gráfico. Brasil e Rússia na lanterna em 2016. Países que estão com crescimento econômico: China, México, Alemanha, França, Estados Unidos e Reino Unido. Enquanto Brasil e Rússia estão em recessão aí no primeiro trimestre. O Brasil com menos 0,3% e a Rússia com menos 1,2%. No campo geopolítico, a Rússia incomoda muita gente, sobretudo os Estados Unidos, tradicionalmente, a União Europeia e também a Turquia. Acontece que o governo de Vladimir Putin apoia, não é, o governante sírio Bashar al-Assad e fez uma intervenção militar na Síria nos últimos anos. Na Síria, as tropas da Rússia combatem o Estado Islâmico, mas também combatem rebeldes que atuam contra o governo de Bashar al-Assad. Agora vamos a outro assunto que incomoda a Rússia, a Ucrânia. A Ucrânia foi um país que pertenceu à antiga União Soviética. Quando aconteceu a fragmentação da União Soviética em 1991, a Ucrânia tornou-se um país independente. A Ucrânia tem 49 milhões de habitantes, tem uma economia diversificada, baseada na indústria, na agricultura, principalmente trigo, visto que o país possui solos férteis, como o solo Chernozion, que favorecem, né, a atividade agrícola. Também tem recursos minerais, como carvão e tecnologia aeroespacial. A Ucrânia apresenta uma grave crise política que se desenvolve entre 2013 e 2016, visto que existe uma divisão dentro do país entre oeste e leste. É uma divisão cultural, linguística e econômico-geopolítica. Vamos entender melhor a crise na Ucrânia analisando o mapa. Observem, Ucrânia dividida. A porção oeste do país, que está em laranja, apresenta ucranianos com língua ucraniana, e esta porção oeste, ela apoia uma maior integração com a União Europeia e com os Estados Unidos. Já a porção leste, na divisa com a Rússia, nós temos ucranianos que falam russo e também russos étnicos, que apoiam uma maior integração geopolítica e econômica com a Rússia. Observem também a península da Crimeia, no Mar Negro, que possui maioria de população russa e que foi anexada pela Rússia recentemente. Agora vamos analisar outra charge. Nesta charge, nós temos aí a Ucrânia praticamente disputada entre a Rússia, no lado leste, e Estados Unidos e União Europeia, do lado oeste. Na Ucrânia, em 2013, houve a queda do presidente Viktor Yanukovych, que era um aliado da Rússia. Em seguida, teve novas eleições. Venceu Petro Poroshenko, um empresário denominado Rei do Chocolate na Ucrânia, que é aliado da União Europeia e dos Estados Unidos. Na Península da Crimeia, que tem 60% de população russa, teve um referendo, a maioria da população decidiu pela separação em relação à Ucrânia. A Rússia se aproveitou e anexou a Crimeia ao seu território. A situação em 2016 continua muito grave. No leste da Ucrânia, nós temos rebeldes separatistas armados que lutam para anexar vários territórios, né, à Federação Russa. Estes rebeldes armados contam com o apoio da Rússia, inclusive militar.
As forças armadas da Ucrânia estão combatendo esses rebeldes separatistas, com muitos mortos, destruição parcial de cidades, casos de desrespeito aos direitos humanos. Portanto, a Ucrânia está conflagrada. Observem a foto. Na foto, podemos observar uma cidade parcialmente destruída, tanques queimados, né, numa rua. Agora vamos ao Você Aprendeu. Rússia. O presidente é Vladimir Putin. A Rússia é uma democracia, mas com um governo com práticas autoritárias. O país está em recessão econômica relacionada à queda do preço do petróleo e apresenta uma forte tensão geopolítica com Estados Unidos e Turquia devido ao seu envolvimento no conflito na Síria. Ucrânia. Houve a queda de um governo pró-Rússia em 2013. A ascensão de um novo governo de Petro Poroshenko, aliado dos Estados Unidos e União Europeia. Ocorre uma divisão entre o oeste de língua ucraniana e o leste de língua russa. Houve a anexação da Crimeia, região com maioria russa, pela Rússia. Conflitos armados no leste entre rebeldes separatistas para a Rússia e tropas da Ucrânia. Agora vamos treinar fazendo exercício. Atentos ao enunciado. Em 2016, sobre a Rússia, selecione a alternativa certa. Alternativa A, recessão na economia devido à queda do preço do carvão mineral. Incorreto, é devido à queda do preço do petróleo. Vamos a B? Anexação do território russo da Crimeia pela Ucrânia. Incorreto, visto que o território da Crimeia foi anexado pela Rússia e pertencia à Ucrânia. C. Saída do país de grupos como G20 e BRICS. Incorreto. A Rússia permanece no grupo G20, que teve reunião de cúpula na China em 2016, e permanece também no grupo BRICS. A Rússia saiu do grupo G8, que tornou-se G7. Vamos a D. Intervenção militar da Síria contra o governo de Bashar al-Assad. Errado! A Rússia fez intervenção militar na Síria favorável ao governo de Bashar al-Assad. Agora vamos a E. Apoio aos rebeldes separatistas no leste da Ucrânia. Correto. Portanto, a alternativa certa é a E, uma vez que a Rússia apoia os rebeldes separatistas do leste da Ucrânia, região que tem maioria de população com língua russa, inclusive os próprios ucranianos da região e também russos étnicos. Encerramos o módulo, nos vemos no próximo! Agora, no módulo 3, a crise migratória em direção à Europa. No mundo predominam dois tipos de imigrantes nos últimos tempos. Primeiro, os imigrantes que saem dos seus países devido à pobreza, baixos salários, poucas oportunidades, e migram para os países desenvolvidos e alguns emergentes em busca de melhores condições de vida e emprego. É o caso aí da migração de mão de obra barata em direção aos Estados Unidos e países europeus. Ganha enorme destaque nos últimos anos os refugiados. Lembrem-se, refugiado é aquele que abandona o seu país devido a guerras civis, perseguição política em ditaduras ou conflitos étnicos e religiosos. Normalmente, os refugiados eles saem de países subdesenvolvidos em crise em direção a subdesenvolvidos vizinhos
ou vão em direção a países desenvolvidos. O grande destaque nos últimos tempos são os refugiados provenientes do conflito na Síria. Agora vamos analisar o mapa. Observe o mapa mundo refugiados. Os círculos, eles são proporcionais ao número de refugiados em 2014, portanto, recentemente. Nós notamos o seguinte: um grande número de refugiados provenientes do Oriente Médio, países como Síria, Iraque, Afeganistão, Paquistão, Iêmen, alguns ali em nações do Sul e Sudeste Asiáticos, como é o caso de Mianmar, devido aos refugiados Rohingya, que estão deixando Mianmar em direção à Malásia, Indonésia e Tailândia. Observamos também um grande número de refugiados provenientes de países africanos, entre os quais Sudão, Sudão do Sul, República Centro-Africana, Somália, República Democrática do Congo, inclusive com muitos refugiados congoleses vindo para o Brasil. Na América do Sul, a maioria dos refugiados são provenientes da Colômbia devido aos conflitos recentes entre o governo colombiano e as guerrilhas como as Farc, embora tenha tido um plano de paz concluído em 2016. Entre 2015 e 2016, nós temos um grande número de imigrantes com motivação socioeconômica e um grande número de refugiados que estão saindo do continente africano e do Oriente Médio rumo à Europa, passando pelo mar Mediterrâneo. Muitos refugiados saem de países que foram afetados pelo fenômeno Primavera Árabe, que foi um movimento por democracia contra ditaduras no norte da África e no Oriente Médio. Os refugiados estão saindo de países como Tunísia, Líbia e Egito, no norte da África. Alguns são provenientes da Eritreia, país que apresenta um governo semi-autoritário na África. Muitos refugiados provenientes da Síria, do Iraque e do Afeganistão. Agora vamos analisar o mapa. No mapa, rotas migratórias. Observamos uma rota ocidental, que está em verde, saindo do Marrocos e Argélia em direção à Espanha e França. Uma rota central, em vermelho, saindo da Tunísia, Líbia e Egito em direção à ilha de Malta e ao sul da Itália. E uma rota oriental, saindo também do Egito, de Bodrum, na Turquia, onde estão a maioria dos refugiados provenientes do conflito na Síria. Neste outro mapa, que mostra imigração em direção à Europa, nós temos importantes fluxos provenientes do Oriente Médio, através da Turquia, passando pelo leste europeu, chegando à Alemanha, e outros fluxos provenientes da América Latina e África em direção à Espanha, França e Reino Unido. Continua chamando muita atenção o grande número de naufrágios de embarcações precárias com refugiados e imigrantes do mar Mediterrâneo, como nós podemos observar na foto. Em 2015, chamou a atenção da comunidade internacional a morte de um garoto de 3 anos de idade, Alan Kurdi, refugiado sírio. Ele apareceu afogado numa praia da Turquia. Em 2016, um ano depois da comoção causada pelo menino Alan Kurdi, o problema continua, a tragédia continua. Mais de 400 crianças morreram afogadas no mar Mediterrâneo nesse tempo, sem que houvesse qualquer tipo de solução para o conflito na Síria e o drama dos refugiados. Vamos observar algumas homenagens a Kurdi
Durante 2015 e 2016, surgiram várias homenagens e charges em homenagem ao garoto Alan Kurdi. Em 2016, continua um problema muito grave na ilha de Lampedusa, o território da Itália mais próximo ao norte da África, que tem recebido milhares de refugiados. Existem campos de refugiados de grandes proporções na ilha. Observe o mapa com a localização da ilha de Lampedusa e uma foto com um grande número de refugiados na ilha. Na charge, a rejeição aos imigrantes e refugiados na Itália e na União Europeia, inclusive aqueles que estão na ilha de Lampedusa. Em 2016, se agravou a crise que envolve refugiados e imigrantes que conseguiram chegar à França. Muitos imigrantes e refugiados tentam chegar ao Reino Unido através do Eurotúnel, pegando carona em caminhões e trens. Vamos observar o mapa. O Eurotúnel está localizado entre Calais, na França, e Dover, no Reino Unido. Nós temos aí muitos refugiados ali na região de Calais, que estão tentando, fugir para o Reino Unido. Na foto, um gigantesco campo de refugiados, que hoje tem quase 5.000 imigrantes e refugiados na região de Calais. Em 2016, o Reino Unido decidiu financiar a construção de um grande muro em Calais, na França, para frear a entrada de imigrantes e refugiados. Esse muro está sendo bastante criticado pela comunidade internacional. Com a crise migratória e os atentados terroristas promovidos pelo Estado Islâmico, tem aumentado a discriminação contra imigrantes e refugiados, principalmente os muçulmanos, em países europeus. Casos de discriminação, de intolerância e xenofobia, que é a aversão a estrangeiros. Observem a foto. Em 2015, uma jornalista da Hungria foi flagrada chutando refugiados sírios na região fronteiriça, visto que a Hungria reprimiu muitos refugiados na zona de fronteira. Ela foi demitida e agora em 2016 está sofrendo um processo. Na França, outro caso polêmico. Vários prefeitos de cidades litorâneas resolveram proibir o burkini, que são as roupas utilizadas pelas mulheres muçulmanas, da comunidade muçulmana, quando vão à praia, roupas que cobrem a maior parte do corpo. A medida causou enorme polêmica na comunidade muçulmana internacional, pois trata-se de discriminação contra os muçulmanos. Observem as fotos. Nas fotos o contraste aí, na praia, entre uma mulher ocidental e uma mulher muçulmana, e muitas muçulmanas felizes, mesmo com burkini. Vamos analisar uma charge agora. Imigrantes e refugiados, diferentes percepções. A charge mostra a chegada de refugiados provenientes do conflito na Síria. Os capitalistas europeus, os empresários, veem nisso uma boa fonte de mão de obra barata. Alguns países interessados até nos mais jovens, visto que o crescimento demográfico na Europa é baixo. A União Europeia vendo a chegada de imigrantes como uma enorme dor de cabeça. E os Estados Unidos, com suas motivações de caráter geopolítico e militar. Agora vamos ao Você Aprendeu. Crise migratória na Europa. Um crescimento do número de imigrantes e refugiados da África e do Oriente Médio que fogem da pobreza e de conflitos após a Primavera Árabe. Naufrágios com vítimas no Mediterrâneo são comuns. Na ilha de Lampedusa, território italiano, grande número de refugiados provenientes do norte da África. Na região de Calais, o Reino Unido deseja construir um muro, próximo ao Eurotúnel, na França, para evitar que refugiados consigam entrar no país.
jornalista húngara que chutou refugiados em 2015, foi demitida e processada. A polêmica do burkini. Vários prefeitos franceses de cidades litorâneas proibiram o burkini, a roupa de praia de muçulmanas, causando enorme polêmica e denúncias de discriminação. Agora a gente vai resolver um exercício. Vamos lá. Em 2016, o caso do burkini na França revela discriminação, vamos alternativar, étnica, crescendo a tensão com a comunidade africana. Incorreto, é com a comunidade muçulmana. Na alternativa B, socioeconômica, crescendo a tensão com os mais pobres. Incorreto. C, religiosa, aumentando a tensão com a comunidade muçulmana. Correto. Vamos a D, religiosa, aumentando a tensão com a comunidade hindu. Incorreto. Vamos a E, étnica, crescendo a tensão com a comunidade asiática. Portanto, ficamos com a alternativa C, visto que o caso da proibição do burkini em praias francesas revela discriminação contra a comunidade muçulmana no país e acirra a tensão entre diferentes grupos étnicos e religiosos. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo! No módulo 4, a grave crise que se abate sobre a Turquia, um país emergente e estratégico do ponto de vista geopolítico. A Turquia está entre a Europa e a Ásia e apresenta posição geográfica extremamente estratégica. Vamos dar uma olhadinha no mapa? Observem a localização geográfica estratégica da Turquia. Parte do território da Turquia está na Europa, que é a região da Trácia, onde fica a grande metrópole de Istambul. E uma parte da Turquia fica na Ásia, que é a península da Anatólia, onde está a capital Ankara. Neste outro mapa, a gente pode verificar a localização estratégica da Turquia, visto que o país controla os estreitos de Bósforo, o Mar de Mármara e o Estreito de Dardanelos, que ligam o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. A Turquia é um país laico, com maioria de população muçulmana sunita. Como país laico, não há mistura entre governo e religião. A Turquia também pertence à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a maior aliança militar do mundo, que envolve Estados Unidos, Canadá, países europeus. Observem aí o logotipo da OTAN com as bandeiras dos países pertencentes, inclusive a bandeira turca, que é vermelha, com a lua e estrela. O presidente da Turquia é Recep Tayyip Erdogan, um governante populista que assumiu o poder em 2002, persiste no poder Erdogan, com forte influência sobre vários segmentos da população turca. Erdogan pertence ao Partido da Justiça e do Desenvolvimento, partido que tem características populistas, conservadoras e tem um segmento religioso que apoia esse partido e o governo Erdogan. A Turquia é uma democracia, porém o governo Erdogan é criticado por perseguir meios de comunicação e por perseguir também jornalistas em específico e grupos opositores que fazem manifestações contra o governo nos últimos anos. Em 2016, caos na Turquia. Um golpe militar contra o governo Erdogan lançou o país
numa crise política profunda, com instituições abaladas. Os golpistas, formados por militares e segmentos sociais contrários ao governo, inclusive neoliberais, promoveram essa tentativa de golpe que acabou fracassando. Os segmentos golpistas afirmavam que era necessário derrubar Erdogan através de um golpe militar para preservar direitos humanos. O golpe militar na Turquia fracassou, com um saldo de 265 mortos em todo o país. Grande parte da população foi para a rua contra o golpe de Estado apoiando Erdogan. Em seguida veio a retaliação do governo contra os golpistas. Mais de 2.000 militares foram presos na Turquia. Jornais e televisões que apoiaram o movimento golpista foram fechados. E o governo Erdogan está sendo acusado de utilizar a questão do golpe para perseguição política de opositores e para promover desrespeito a direitos humanos. No campo geopolítico, a situação também é bastante complexa. A Turquia se envolveu no conflito na Síria contra o Estado Islâmico, mas também contra rebeldes separatistas curdos. A Turquia também se meteu numa crise gravíssima com a Rússia, logo com a Rússia. Um caça russo invadiu o território da Turquia, caça que atuava contra o Estado Islâmico no território sírio, e a Turquia abateu esse caça, causando uma crise diplomática bastante considerável. Observe na foto. A foto mostra a queda do caça russo, que teria invadido o território da Turquia na fronteira com a Síria. Uma crise bastante grave entre Rússia e Turquia. Turquia que pertence à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Posteriormente, houve uma aproximação entre Erdogan e Vladimir Putin para reduzir a tensão entre os dois países. Mais confusão na Turquia. Um gravíssimo atentado do Estado Islâmico contra o principal aeroporto do país, localizado em Istambul, causou muita polêmica na comunidade internacional. Outra confusão na Turquia. A Turquia faz um acordo com a União Europeia, principalmente com a Alemanha, para tentar frear o fluxo de imigrantes e refugiados rumo à Europa. Observe a charge. Na charge, a crítica é a seguinte: o governo turco contém a entrada de refugiados na Europa em troca de facilidades econômicas e financeiras provenientes da União Europeia. Bom, um pouco mais de confusão na Turquia. Na Turquia nós temos um grupo étnico bastante importante, os curdos, que desejam a criação de um Estado independente. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Os curdos, eles ocupam essa área que fica entre o Iraque, o Irã, Síria, Armênia e localizam-se ali no leste da Turquia. Curdos que têm uma tradição separatista. O principal grupo curdo que luta por independência é o PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão. Em 2016, o governo da Turquia tem atacado o PKK, inclusive com incursões no território sírio. Agora vamos a Você Aprendeu. Você aprendeu? Turquia, as confusões no país, em 2016. A Turquia está localizada entre a Europa e a Ásia e controla os estreitos de Bósforo e Dardanelos, portanto, posição geográfica estratégica. A Turquia pertence à OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. O governo turco é de Recep Erdogan, acusado de práticas autoritárias. Em 2016, acontece uma tentativa de golpe militar. O golpe fracassou e os golpistas sofreram retaliação polêmica.
prisões e fechamento de meios de comunicação. Também ocorre o envolvimento da Turquia na crise na Síria. A Turquia chegou a abater um caça da Rússia, gerando enorme tensão diplomática. Forças turcas combatem também o Estado Islâmico em território sírio. Ocorre um acordo entre a Turquia e a União Europeia para frear a migração de refugiados para a Europa. E o governo combate também o PKK, o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, o grupo separatista curdo. Agora vamos solucionar um exercício. Eis o exercício sobre as confusões na Turquia em 2016. Sobre a Turquia em 2016, selecione a alternativa correta. Vamos lá. Derrubada de um caça dos Estados Unidos em território turco gerou tensão diplomática. Incorreto, a Turquia derrubou um caça da Rússia. Vamos a B? Acordo de paz entre o governo e o PKK teve êxito. Teve êxito nada, continuam os conflitos entre o governo e o PKK, que é o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, que luta pela independência dos curdos na região ali entre Turquia, Iraque e Síria. Vamos a C? Turquia fez um acordo com a União Europeia para estimular o fluxo de refugiados para a Europa. É o contrário, a Europa deseja que a Turquia freie a entrada de refugiados no continente europeu. Vamos a D? Houve atentado terrorista contra o aeroporto de Ankara, capital. Incorreto, o atentado do Estado Islâmico foi contra o aeroporto de Istambul, principal cidade da Turquia. E vamos a E? Tentativa fracassada de golpe militar é exemplo de instabilidade política. Correto, houve uma tentativa sem êxito de golpe de Estado militar na Turquia em 2016. Concluímos a aula, nos vemos na próxima.